Então tá aqui, ó, o SP500, tivemos ontem essa baita alta aqui, baita alta, né? 1,30, tá? E agora subindo 0,69. O mercado está à espera aí de um CPI, um índice de inflação que sai às 10h30, um índice de 7,3. Só recapitulando, ele foi a 8,5, né? Aí se esperava no outro mês que ele fosse a 8,2, saiu 8,3, mercado estressou. Aí no outro mês esperava que saísse a 8,0, saiu a 7,7, mercado comemorou, explodiu, foi essa barrona aqui, tá? Que fez um pivô do Fed, né? Doves, que tinha fracassado, esse pivô aqui tinha fracassado, mercado esperando aí 50 base points em dezembro, que no caso é quarta-feira, depois é amanhã no caso, e aí o Powell botou água no chope da galera, né? Falando, dando ênfase aí na inflação, etc. Isso na coletiva depois da reunião do FONC, né? Falando de emprego e inflação, que estava em pleno emprego, que agora era para derrubar a inflação, blá blá blá. Aí o pivô dovish do Powell falhou, mas tivemos aí depois um payroll, né? Pior no caso, literalmente pior, né? O caso com mais, o índice de desemprego saiu 3,5 para 3,7, que é pleno emprego, do mesmo jeito, não muda nada, mas isso reanimou o mercado de que ia ser a reunião de amanhã, né? Isso há um mês e pouco atrás, que a reunião de dezembro, do dia 14, poderia vir então só meio por cento, né? 50 base points, e aí tivemos o CPI que confirmou essa expectativa, né? A própria CME, os contratos futuros, as apostas foram rapidamente para as majoritárias para 50 base points, e aí a gente vem surfando notícias positivas, Fed Boys falando que, porra, tem que derrubar a inflação, que a taxa de juros vai ficar mais tempo do que o esperado alta, né? Alguns falando que tem que ir acima de 5%. Quais são as apostas? Hoje a taxa de juros está 3 e tá 3 e não, tá 3,75. Eles esperam que venha agora 50 base points, ou seja, 4,25, e depois tenha mais dois aumentos de 25 base points, ou seja, que ela vai fechar em 4,75. Vários Fed Boys estão dizendo que tem que ir acima de 5 para derrubar a inflação, tá? Mas a aposta continua que não vai chegar a 5%. Então, o CPI sai às 10h30. A expectativa, né, dele é que ele venha. Deixa eu abrir aqui o Profit de novo. A expectativa, ó, tá aqui, CPI, né, saiu 7,7. A expectativa, a previsão é 7,6, mas o consenso, né, o mercado está esperando 7,3, né? Então, e tem a questão do núcleo também, né? O núcleo veio 6,3 anterior, o mercado espera 6,1, mas a previsão é 6,2. Então, esses números aqui podem, né? Podem não, vão sacudir o mercado na quarta-feira. Só que é aquela história do wishful thinking, mercado esperando, acreditando, né? Pela alta de ontem e pela continuação da alta de hoje, o mercado esperando que venha 50 base points, que de repente venha comentários ratificando, né? O wishful thinking deles, que vai ser mais 25 base points, depois mais 25. De qualquer maneira, como eu falei, FIBO manda na parada. Olha só o fundo aqui, olha só onde fez o topo. Retração de 50, aí depois rompeu, foi até a retração de 61,8, mas antes cravou a máxima aqui no primeiro alvo, né? Aí veio cravar aqui na cabeça do topo do pullback, o segundo pivô do Fed, né? Do pivô Doves, né? Aí veio de novo aqui, mais uma vez foi um pullback. Se vocês olharem essa LTA aqui, pegar uma paralela dela, bate cravado aqui com essa linha de retorno do canal, tá? E segurou aqui, segurou aqui. Além de ser o pullback na cabeça do pivô, retração de 50, segurou
e rompeu de novo, está rompendo de novo hoje, e querendo romper mais uma vez a média de 200, que chegou a romper, né, no dia 30, né, e depois ficou ainda 2 dias trabalhando acima dela, mas deixou um padrão aqui feio de reversão, mas que não gerou a reversão. Eu até tinha projetado esse fundo para baixo. E aí, mais do que nunca, uma coisa que eu tenho feito muito no projeto há alguns anos é sempre esperar a entrada depois do pullback, nunca entrar, mesmo que haja confirmação de rompimento, entrar no rompimento. Por quê? 2/3 das vezes faz pullback. É melhor entrar depois do pullback sem risco do que entrar no rompimento por violação, jamais. Mas entrar no rompimento, mesmo confirmado, e aqui confirmou, esse candle aqui fechou abaixo, mas, porra, estava fechando abaixo, estava fechando no LTA, fechando ainda na cabeça do pivô, não tinha por que vender, tinha que esperar a confirmação do pullback, que não teve. Né? Ele fez o pullback e depois não veio para baixo cair. Agora segue subindo. Então, eu até tenho falado, né, porque o SP é impressionante a quantidade de vezes que ele só vai até o segundo alvo. E ele não foi, faltou pouco. Então, talvez o SP tenha ainda, vai puxar ainda agora esses dias até os 4.125, depois aqui a gente vê. Se não romper, é porque foi no segundo alvo e pode retomar a tendência de baixa, porque mesmo trabalhando acima da média 200, a tendência é claramente de baixa, ó. Média de 200 descendente, tá? É isso. Ó, o SP que eu falei para o Cabral que podia subir até 3,5, na verdade 3,5 ele já foi essa máxima aqui, tá? Por que eu falo que acho difícil ele passar? Pode até passar, né? Mas vamos ver se ele vai sustentar acima desse patamar hoje, caso ele passe. Mas eu até falo no meu Telegram e nos comentários que eu faço, de todas as projeções de FIBO, a que mais estatisticamente é a que o SP vai buscar, e depois ou ele corrige um pouco e depois vai buscar alvos maiores, ou ele ali encontra o final do movimento e volta para a tendência principal. A tendência principal, pela média de 200, é uma tendência primária de baixa, né? Ele acabou de, inclusive, né, violou ela e voltou para debaixo. Mas, de qualquer maneira, se o segundo alvo, que é essa linha amarela, que foi cravado aqui, e quando a gente rompeu, né, 2 semanas depois, ele acabou voltando para fechar embaixo dela e fez esse fundo duplo que provocou esse pivô de alta, né? Tivemos o primeiro pivô de alta, que é aquele pivô dovish, que foi que o Jeremy Powell, né, nessa barra vermelha aqui, essa barra vermelha foi a barra vermelha do Powell, porque quando saiu a decisão do FONC, subiu, aí quando o Powell começou a falar, devolveu tudo e muito mais, né, porque ele teve um discurso muito hawkish aqui, mas aí depois tivemos payroll, que foi bom para a Bolsa, porque saímos de 3,5 para 3,7, que continua sendo pleno emprego, não muda nada, né? Mas isso animou o mercado. E aí o CPI do mês passado fez essa festa e fez um novo pivô. E esse novo pivô foi no primeiro alvo, fez o pullback na cabeça do pivô e agora cravou o segundo alvo embaixo da média de 200. Então, esse segundo alvo já deu 3,5 de alta. Ele tem um poder, ele tem uma probabilidade muito grande, até porque toda tendência é válida até ser revertida, é a tendência principal, a tendência primária é de baixa, e a gente veio testar ela agora, tem uma probabilidade do SP voltar a cair daqui. Você não está assinando o Ogro Pro? Perdeu esses movimentos? Que vergonha. Mas vai lá, assina, é de graça. É que o pessoal não dá valor, né, quando é de graça, mas vai lá, você vai gostar, vai valer a pena.